tempo é agora, diretamente do estúdio Carolina Corol. Saúde os telespectadores da Freedom. Vamos direto para as notícias importantes. Devido a um ataque russo em Kropyvnytski, várias casas particulares e linhas de transmissão de energia foram danificadas. Isso foi informado pela administração militar regional. As equipes de eletricistas já começaram os trabalhos de emergência para restabelecer o fornecimento de energia nas casas das pessoas o mais rápido possível. 4 civis morreram em consequência do ataque de um drone russo a uma ambulância na região de Sumy. Segundo as autoridades locais, eram 2 irmãos e um casal. O carro deles explodiu em explosivos que os russos haviam lançado anteriormente de um drone. Os feridos estavam sendo levados ao hospital, mas no caminho os ocupantes russos atingiram deliberadamente a ambulância. O veículo pegou fogo. Apenas o motorista conseguiu sobreviver. Os invasores também atacaram Belopole com vários tipos de armamento pesado, lançaram dezenas de bombas aéreas sobre bairros residenciais e casas particulares. Escolas e prédios vizinhos foram totalmente destruídos. Um segurança morreu. Também foi confirmado que houve danos na delegacia de polícia. Um policial morreu lá. Outras 10 pessoas ficaram feridas. Kiev e a região, incluindo os subúrbios da capital, Sofiivska-Borchahivka, foram atacados pelos russos nesta noite. Várias casas foram completamente destruídas. O fogo tomou conta do prédio instantaneamente. Devido à queda de destroços, todo um bairro residencial foi afetado. As consequências do ataque foram vistas pela minha colega Victoria Tistchukina, 3 horas e 56 minutos. Amanhã, os moradores de Kiev e da região de Kiev ouvem o sinal de alerta aéreo. 2 minutos depois, ocorre uma explosão causada por um ataque com mísseis balísticos. Depois, há um ataque com drones Shahed, por volta das 6 da manhã. O exército russo lança um ataque massivo agora com mísseis de cruzeiro. Estas são as consequências do ataque russo em Sofiivska-Borchahivka, perto de Kiev. 2 casas foram completamente destruídas. As residências ao redor ficaram crivadas de estilhaços e a onda de choque destruiu os pertences das pessoas. Alexander Novikov estava em casa com a família quando ouviu a explosão. A gente estava dentro de casa. A gente nunca saiu. Não tem como ir para lugar nenhum. Sim, e para onde ir aqui? Mísseis e drones Shahed sempre passam por aqui, mas não tivemos nenhum caso desse tipo. Olhe para essas casas. As pessoas ficaram sem absolutamente nada. Ninguém ficou ferido. Simplesmente aconteceu. Janelas, moldura, tudo desabou. Houve uma explosão tão grande que tudo desmoronou. Tetos, janelas do 2º andar. Anton Babenko não estava em casa no momento do impacto. O homem conta que os pais dele foram resgatados dos escombros pelos bombeiros. Felizmente, ninguém se saliu, mas da casa onde cresceu agora quase nada restou. E mesmo que as paredes tenham resistido, já não dá mais para morar lá. Minha mãe estava deitada na cama e o gesso do teto caiu direto em cima dela. O teto inteiro de gesso, tudo no chão. Também caiu em cima do meu pai. Foi ele quem tirou ela debaixo do gesso. Meu pai tá com dor de cabeça, tá passando mal. Agora... Ele foi embora, não tá aqui no momento. Minha mãe tá aqui. As paredes estão danificadas, todas estão tortas. Bom, talvez não dê para ver direito na câmera, mas dá para notar pelo canto como ficou. Enfim, a casa toda, dá para dizer, vai ter que ser demolida. De acordo com o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia, 4 pessoas foram evacuadas dos prédios em chamas. Os focos de incêndio levaram várias horas para serem controlados devido ao dano no sistema de gás. Os bombeiros só conseguiram começar a remover os escombros depois que o fornecimento de gás foi interrompido. O gasoduto foi danificado, por isso houve vazamento de gás e ele pegou fogo. Preliminarmente, não há pessoas nas casas. A remoção dos escombros está em andamento. Um homem foi resgatado deste prédio por nossos funcionários. Outras 3 pessoas estão agora no hospital. Destruições e incêndios também foram registrados nos distritos de Abukivsky, Brovarsky, Borispilsky, Buchamsky e Fastivsky da região. De acordo com o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia, um homem de 46 anos morreu no distrito de Fastiv. Ele não chegou a tempo de ser levado ao hospital. No distrito de Borispil, uma mulher ficou ferida. No geral, as consequências dos ataques foram registradas em 5 distritos da região de Kiev. Victoria Tistchukina, Dmitry Bosch para o canal de TV Freedom.
A Rússia bombardeou ferrovias em Donetsk, Zaporízhia, Mykolaiv e Odessa. 2 locomotivas foram danificadas, mas o tráfego segue normal. Segundo o vice-primeiro-ministro Oleksiy Kuleba, equipes já reparam os danos. Os ataques, acrescentou ele. Ao todo, nessa noite, para um ataque combinado contra a Ucrânia, as tropas russas utilizaram 345 meios de ataque aéreo. Entre eles, mísseis antinavios Zircon, além de mísseis balísticos de cruzeiro, mísseis aéreos guiados e drones. A defesa antiaérea foi atingida ou suprimida por meios de guerra eletrônica em 307 alvos, 33 mísseis e 274 drones de ataque. Durante o ataque noturno russo à Ucrânia, a Polônia acionou sua aviação militar. Isso foi informado pelo Comando Operacional das Forças Armadas do país. Os sistemas terrestres de defesa antiaérea e de reconhecimento por radar também estavam em estado de prontidão. Essas ações tiveram caráter preventivo e foram direcionadas para garantir a segurança do espaço aéreo, destacou o comando polonês. O número de feridos em decorrência do atentado em Lviv nesta noite aumentou para 25 pessoas. Uma policial de 23 anos morreu. Entre os feridos estão agentes da lei e civis. 11 pessoas foram hospitalizadas, 6 policiais estão em estado grave. Os médicos lutam por suas vidas. Essa informação foi divulgada pelo ministro do Interior, Igor Klimenko. O atentado ocorreu por volta de 00:30, na região central de Lviv. A polícia chegou ao local após ser chamada para uma loja que supostamente havia sido arrombada. Nesse momento, explodiu uma bomba caseira que a suspeita havia colocado perto das lixeiras. Quando outros policiais e membros da Guarda Nacional chegaram, houve uma segunda explosão. Os investigadores rastrearam pelas câmeras de segurança a mulher que realizou o atentado e a prenderam. Ela era moradora da região de Rivne. Ela pode pegar a prisão perpétua. Há todos os motivos para acreditar que o crime foi cometido a mando da Rússia. Não é a primeira vez que o inimigo, de forma deliberada, arma armadilhas mortais para os policiais ucranianos, usando para isso cidadãos nossos que foram recrutados. Ouvi os primeiros resultados da investigação. As imagens das câmeras de segurança permitiram rapidamente reconstruir o trajeto do responsável pela explosão e registrar o exato momento em que o artefato explosivo foi colocado. O trabalho conjunto das forças de segurança para desvendar o crime continua. Igor Klimenko, ministro do Interior da Ucrânia, no Telegram. As perdas totais de combate da Rússia desde o início da invasão em grande escala já ultrapassaram 1.259.000 militares. Desses, 890 invasores foram eliminados no último dia, segundo o Estado-Maior ucraniano. As forças de defesa destruíram 9 tanques russos, 6 blindados, 41 sistemas de artilharia, 1 lançador de foguetes e 205 veículos militares. O Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia registrou 138 confrontos de combate na linha de frente nas últimas 24 horas. 9 vezes os ocupantes russos tentaram avançar na direção de Slaviansk. No setor de Konstantinóvka da linha de frente, o exército russo realizou 14 ataques. Na direção de Pokrovsk, os invasores atacaram 29 vezes. E em Guliáipol, o inimigo realizou 35 ações de assalto. Em uma noite, a Ucrânia destruiu 2 sistemas russos Tor em áreas ocupadas de Donetsk e atingiu uma base de petróleo em Lugansk. A informação é de Robert Brovdi, comandante de drones ucraniano. O primeiro Tor foi atingido perto de Donetsk e o segundo em Topolinoi, próximo a Mariupol. Comandantes russos na Crimeia, temporariamente ocupada, estão falsificando documentos em massa. Soldados do serviço militar obrigatório são transferidos para o regime de contrato sem consentimento e depois enviados para a linha de frente. Isso foi relatado pelo Partizan Atechá, um agente do movimento em uma das unidades da 80ª Brigada de Fuzileiros Navais, contou. Esses casos já são um esquema consolidado, que funciona em toda a brigada e em outras unidades na península. Segundo os partisans, nos últimos 2 meses, pelo menos 15 pessoas foram enviadas para a linha de frente dessa forma. Os comandantes primeiro tentam convencer, prometem dinheiro, benefício, serviço leve. Quando isso não funciona, começam as ameaças. Ameaçam mandar para batalhão disciplinar, para infantaria, para a linha de frente. Dizem que vão tornar o serviço insuportável.
E se nem isso adianta, simplesmente falsificam as assinaturas. A mesma caligrafia em todos os documentos. Os caras só descobriram isso quando receberam uma ordem para envio à zona de combate. O regime está enfrentando uma grave escassez de pessoal, especialmente nas unidades da infantaria naval, que estão sofrendo pesadas perdas na linha de frente. Segundo uma mensagem do movimento partidário Ateste no Telegram. Moscou continua investindo mais em ataques do que em diplomacia. Vamos falar sobre isso agora? Em mais detalhes. O presidente ucraniano Zelensky reagiu ao bombardeio russo desta noite. O alvo principal foi o setor energético. Casas residenciais e a infraestrutura ferroviária também foram atingidas. Só nesta semana, a Rússia lançou contra a Ucrânia mais de 1.300 drones de ataque, mais de 1.400 bombas aéreas guiadas e 96 mísseis de vários tipos, incluindo dezenas de balísticos. É exatamente por isso que precisamos fortalecer nossa defesa antiaérea. Precisamos de sistemas que funcionem de forma eficaz contra mísseis balísticos. Obrigado a todos os parceiros que nos ajudam com a compra de mísseis de defesa antiaérea através do Pearl e com seus próprios fornecimentos. Cada um desses pacotes protege a infraestrutura crítica e mantém condições normais de vida. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Moscou não pode falar sobre diálogo econômico com os americanos e, ao mesmo tempo, atacar instalações empresariais do EUA na Ucrânia. Assim, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, comentou o ataque da Rússia a uma empresa americana em Trostianets, na região de Sumy. Segundo ele, a empresa foi um dos primeiros grandes investidores americanos na economia independente da Ucrânia. O míssil atingiu o prédio de produção da empresa. Não houve vítima. Sybiha destacou que o local não é um alvo militar. A fábrica começou a operar ainda nos anos 1990 e produzia alimentos para marcas mundialmente conhecidas. Quando as tropas russas atacam esses locais, elas não atingem apenas a Ucrânia. Elas atingem também os interesses dos negócios americanos na Europa. Moscou não pode falar em diálogo econômico com os Estados Unidos enquanto ataca instalações industriais que pertencem ao EUA. Atacar a indústria civil não é guerra, é terrorismo econômico deliberado. Isso deve ser seguido de responsabilização. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, na rede social X. Mesmo assim, o enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Steve Witkoff, declarou em entrevista à Fox News que espera boas notícias sobre o processo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, já nos próximos dias. Ele informou que estão sendo preparadas propostas que ajudarão a aproximar as partes nas próximas 3 semanas. Witkoff expressou esperança em um possível encontro entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o ditador russo Putin. O enviado especial americano também classificou a guerra da Rússia contra a Ucrânia como uma guerra sem sentido por territórios, considerando o número de vítimas. A Ucrânia continua diariamente trabalhando no próximo ciclo de negociações para que ele possa trazer resultados para a paz. Foi o que declarou Volodymyr Zelensky. O presidente da Ucrânia destacou que, em Genebra, o lado americano percebeu claramente que a razão para a ausência de resultados realmente significativos está justamente na Rússia. Na última vez em Genebra, o lado americano viu claramente que a razão para a falta de resultados realmente significativos está justamente nos russos. E a próxima reunião precisa ser produtiva, não vazia. Isso é importante. Hoje conversamos com Rustem Umeroz. Alguns aspectos da preparação das negociações. Sou grato a todos que realmente estão dispostos a ajudar e nos apoiam, que apoiam o nosso Estado. Já estão agendados também meus encontros com parceiros europeus para a próxima semana. Vamos coordenar detalhadamente para que a Europa esteja presente em todos os processos e se torne cada vez mais forte. Também pedi ao Rustem para trabalhar mais com nossos amigos no Oriente Médio e na Turquia, para que lá também sintam seu envolvimento e possam ajudar ainda mais. A guerra na Ucrânia afeta não só os ucranianos, mas também a segurança de toda a Europa. Foi o que declarou o presidente da República Tcheca, Petr Pavel. Segundo ele, o apoio à Ucrânia é importante para a Tchequia por interesse próprio. Pavel destacou que o resultado da guerra e seu desfecho terão consequências de longo prazo para a segurança da Europa.
Ele criticou aqueles que supostamente estão cansados da situação e acham que os ucranianos deveriam esquecer a OTAN. Segundo o líder tcheco, a Ucrânia tem o direito de cuidar do seu futuro, assim como qualquer outro país. Lembramos de 4 anos desde o início da agressão contra a Ucrânia, mas essa guerra continua desde 2014. 4 anos de destruição, vidas destruídas, assassinatos, crianças sequestradas, futuro e esperanças perdidos. Essa guerra poderia ter acabado em qualquer dia após o seu início. Bastaria apenas a ordem de uma pessoa, Vladimir Putin. Apoiamos a Ucrânia não apenas como país e povo, mas como um princípio, para que países pequenos como a Tchequia não fiquem sob pressão de grandes potências e possam se desenvolver como acharem melhor. Petr Pavel, presidente da República Tcheca, e um comício em Praga por ocasião do 4º aniversário da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. Se a Estônia instalar armas nucleares, a Rússia vai apontar suas armas nucleares para a Estônia. Foi o que declarou o porta-voz de Putin em entrevista à mídia russa. Assim, Peskov comentou a recente declaração do ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsakna, que expressou disposição para instalar no território do país armas nucleares de estados aliados. Segundo Peskov, a Rússia sempre fará o que for necessário para garantir a suposta segurança do país. A Rússia conduz campanhas anti-ucranianas direcionadas no espaço informacional polonês, incluindo redes sociais, utilizando inteligência artificial. Foi o que declarou o marechal do Sejm da Polônia, Władimir Karczast. Ele destacou a importância da cooperação entre a Polônia e a Ucrânia no combate à guerra híbrida russa e na troca de informações. O funcionário polonês ressaltou que é importante manter o bom senso ao avaliar o conteúdo na internet. Lembro que, em setembro, o Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia alertou sobre fake news no espaço online em polonês, que visam desacreditar os ucranianos e incitar a discórdia entre os povos. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.